Você já parou para pensar em todos os segredos que escondem esses monstros de aço que vê rugindo pelas autoestradas? Hoje vamos parti-los em pedaços, um por um, porque este é o único vídeo de que você precisa para entender tudo o que está por trás dos caminhões. Desde eixos que voam sobre o asfalto até motores que fazem o chão tremer, aqui não se guarda nenhum segredo. Então fique à vontade, porque isto fica interessante desde o primeiro segundo. Por que alguns eixos não tocam o chão? Com certeza você já viu mais de uma vez um caminhão enorme circulando pela estrada com um ou dois eixos completamente levantados no ar. Uma falha mecânica? Um descuido do motorista? De forma alguma. É exatamente o que deve acontecer. E há uma lógica brilhante por trás disso. Os eixos são os pilares sobre os quais descansa todo o peso de um caminhão. Basicamente, conectam duas rodas e transmitem a força do motor ao solo. Mas nem todos os eixos são iguais. Em um semi-reboque típico, você encontrará três tipos principais. Os eixos de direção, localizados na parte dianteira, são os que permitem ao motorista manobrar. Os eixos motrizes, situados na parte traseira, são os que realmente impulsionam o caminhão com toda a potência do motor. E depois, há os eixos de apoio ou eleváveis, esses companheiros adicionais que entram em ação apenas quando são necessários. E quando são necessários? Quando o caminhão vai carregado até o limite. Com carga total, estes eixos são baixados para distribuir o peso de maneira equitativa entre todas as rodas, o que melhora a aderência ao asfalto em condições complicadas, como chuva, neve ou gelo. Também distribui a pressão sobre o pavimento, reduzindo o dano à estrada. E, como se não bastasse, permite ao motorista cumprir os limites legais de peso por eixo exigidos pelas autoridades. Mas, quando o caminhão vai vazio ou com carga leve, para que carregar o desgaste e a fricção extra dessas rodas adicionais? Levantá-los reduz a resistência ao rolamento e melhora o consumo de combustível. Também prolonga a vida útil dos pneus e dos próprios eixos, que não acumulam quilômetros desnecessários. O sistema funciona através da suspensão pneumática do caminhão. Com apenas o premir de um botão na cabine, o motorista infla umas bolsas de ar que elevam o eixo com precisão milimétrica. Ao desativá-las, o eixo volta à sua posição de trabalho. Simples, elegante e tremendamente eficaz. Dato curioso: em alguns modelos da Volvo, a função de elevação do eixo tandem pode ser ativada de forma automática segundo a carga detetada pelo sistema, sem que o motorista precise de intervir manualmente. Em matéria de segurança, a vantagem é dupla. Com o eixo baixado e mais pneus em contato com o solo, a potência de travagem aumenta consideravelmente, o que se traduz em distâncias de travagem mais curtas. Além disso, o peso melhor distribuído dá maior estabilidade em curvas acentuadas, reduzindo o risco de capotamento. Os eixos eleváveis são, sem dúvida, um desses inventos que tornam a estrada mais segura para todos. Por que os caminhões usam diesel e não gasolina? Esta pergunta parece simples, mas a resposta tem muito mais profundidade do que você imagina. No início do século XX, os caminhões efetivamente funcionavam a gasolina. Então, o que mudou? A chave está no torque. O torque é essa força rotativa que permite a um motor mover grandes cargas do zero, escalar subidas e manter velocidades constantes com toneladas de mercadoria em cima. Para gerar mais torque, um motor precisa de pistões com maior curso. E um maior curso implica mais compressão dentro do cilindro. Aqui é onde o diesel tem uma vantagem brutal. Suporta níveis de compressão muito mais altos do que a gasolina sem detonar de forma prematura. A gasolina, ao ser submetida a essas pressões, explode de maneira descontrolada antes de o pistão chegar à posição correta, o que se conhece como pré-ignição ou batida de pino. O diesel, por outro lado, está desenhado para se inflamar precisamente por compressão, o que o torna o combustível ideal para motores de alta potência de trabalho.
Além disso, o diesel tem uma densidade energética maior do que a gasolina. Armazena mais energia por litro. Isso significa que um caminhão a diesel precisa de menos combustível para fazer o mesmo trabalho. Traduza isso em números reais. Os motores a diesel superam em eficiência os de gasolina, entre 20% e 35%. Para um caminhoneiro que percorre cerca de 120 mil quilômetros por ano, isso pode representar uma diferença de até $44 mil anuais apenas em combustível. E se falamos de uma frota de 10 caminhões, a poupança é devastadoramente grande. Mas a eficiência não é tudo. Os motores a diesel são construídos com componentes mais robustos para aguentar as pressões extremas do ciclo de compressão, o que se traduz numa durabilidade excepcional. Não é raro ver caminhões com motores a diesel superando 1 milhão de quilômetros sem problemas maiores. Isso significa menos tempo na oficina, menos peças de reposição e mais tempo na estrada, gerando dinheiro. E sobre o futuro elétrico, a eletrificação soa perfeita no papel, mas as baterias necessárias para dar autonomia a um caminhão carregado pesam várias toneladas, reduzindo a capacidade de carga útil. Carregá-las leva horas, não minutos. E substituí-las quando perdem rendimento tem um custo astronômico. Por enquanto, o diesel continua a ser o rei indiscutível do transporte pesado. Se o vídeo está sendo útil para você, deixe o seu like agora mesmo. Ajuda muitíssimo o canal. E assim continuamos trazendo conteúdo detalhado como este todas as semanas. Por que os caminhões europeus têm motores mais potentes? Se você já comparou as especificações de um caminhão europeu com um americano, deve ter notado algo chamativo. Marcas como Volvo ou Scania oferecem motores de até 770 cavalos de potência e 3.700 Nm de torque, enquanto nos Estados Unidos o teto ronda os 605 cavalos e 2.780 Nm. Por que essa diferença se os caminhões americanos são visualmente maiores? A resposta tem 3 pilares: limites de peso, geografia e cultura. Nos Estados Unidos, o limite federal para um semi-reboque é de 36 toneladas. Com essa carga, um motor de 500 cavalos com 2.500 Nm de torque faz o trabalho perfeitamente em estradas que são, na sua maioria, planas e largas. Não há necessidade de mais potência, porque a geografia do país não o exige nas rotas principais. Na Europa, a situação é completamente diferente. A Suécia permite caminhões de até 90 toneladas em certos trechos. A Finlândia autoriza 76 toneladas, com possibilidade de chegar às 90. E isso sem contar as estradas de montanha dos Alpes ou dos Pirineus, com subidas íngremes e mudanças de altitude de várias centenas de metros. Quando você tem que subir 60 ou 70 toneladas por um passo de montanha, um motor de 16 litros com 3.500 Nm não é um luxo, é uma necessidade de sobrevivência operacional. Um dado interessante sobre os fabricantes: embora pareça que cada marca tem o seu próprio motor independente, a realidade é mais complexa. A Detroit é propriedade do grupo Daimler, que também possui a Mercedes-Benz. O grupo Traton controla tanto a MN como a Scania, e estão desenvolvendo plataformas de motor partilhadas. A Volvo partilha tecnologia com a Mack e a Renault. Na prática, os motores estão mais aparentados entre si do que aparentam. E há um fator que não pode ser ignorado: o orgulho e a identidade. Na Europa, muitos motoristas proprietários personalizam os seus caminhões com pinturas, cromados e modificações únicas. Conduzir um Scania V8 não é apenas uma decisão técnica, é uma declaração de estilo. O som inconfundível desse motor de 8 cilindros em V é motivo de culto entre os aficionados. E num mercado onde escasseiam os motoristas, ter o caminhão mais impressionante da autoestrada também é uma ferramenta de recrutamento. O dilema dos caminhões de distância longa. No mundo do transporte americano,
Um dos debates mais recorrentes entre caminhoneiros é se vale a pena mudar para um caminhão de distância longa, conhecidos como long wheelbase. A distância entre eixos, que se mede desde o centro do eixo dianteiro até o ponto médio entre os eixos traseiros, pode variar dramaticamente, e essa diferença muda tudo. Com a chegada de reboques cada vez mais longos, os tratores tiveram que evoluir. A partir dos anos 70, começou-se a regular apenas a longitude do reboque, não a do conjunto completo, o que deu liberdade aos fabricantes para alongar os tratores. O resultado são os caminhões de distância longa atuais, que podem chegar às 300 polegadas entre eixos. As vantagens são evidentes. Mais comodidade para o motorista, graças a uma cabine mais longa com melhor espaço habitável. Uma viagem mais suave e estável pela maior distância entre eixos. E a capacidade de transportar cargas de plataforma plana de até 70 pés, sem se preocupar com a saliência traseira nem com permissões especiais. Mas tem as suas contrapartidas. O peso é maior porque o chassi duplo reforçado adiciona quilos ao conjunto. O consumo de combustível é mais elevado. E a manobrabilidade ressente-se. Em zonas de carga, rampas de acesso e ruas estreitas, manobrar um caminhão com 300 polegadas entre eixos pode tornar-se um pesadelo. Há um problema específico muito conhecido entre caminhoneiros: a subida de meios fios. Quando as rodas dianteiras sobem um meio fio pronunciado, os tanques de combustível, localizados entre os eixos, ficam expostos a esse ponto afiado. Num caminhão de distância curta, quando os tanques chegam ali, as rodas traseiras já subiram o meio-fio e o chassi elevou-se. Num caminhão longo, essa proteção natural desaparece. A distância ótima, segundo os profissionais mais experientes, está entre 260 e 280 polegadas. Nessa faixa, mantém-se a manobrabilidade necessária para trabalhar em qualquer cenário. Conserva-se a capacidade de carga e obtém-se a comodidade adicional que torna as viagens longas mais suportáveis. Além disso, o maior valor de revenda destes caminhões compensa parcialmente o maior consumo. Subscreva o canal se ainda não o fez. Publicamos conteúdo como este regularmente e você não vai querer perder os próximos vídeos sobre o mundo do transporte, a revolução das transmissões automáticas. Há apenas 15 anos, aprender a conduzir um caminhão semi-reboque significava dominar a dupla embreagem, a sincronização de mudanças e a capacidade de gerir entre 10 e 18 velocidades com destreza cirúrgica. Hoje em dia, 90% dos caminhões novos vendidos na América do Norte têm transmissão automática. A mudança foi radical e vertiginosa. Por que tantas marchas? Por que um motor de caminhão precisa de operar sempre dentro da sua faixa ótima de RPM para ser eficiente? Arrancar parado com uma carga de 36 toneladas exige uma relação de transmissão muito curta. Circular a 120 km por hora por autoestrada requer exatamente o contrário. Sem uma gama ampla de marchas, ou o arranque é impossível, ou a velocidade máxima é ridícula. A primeira transmissão automática para um semi-reboque foi introduzida pela Eaton em 1950, mas era primitiva e pouco fiável. Nos anos 90, chegaram as transmissões automatizadas, que combinavam a economia de uma manual com a facilidade de uma automática. Basicamente, uma caixa de velocidades manual gerida por um computador. Foi o ponto de viragem. As vantagens são múltiplas. O motorista pode concentrar-se completamente na estrada sem se distrair, gerindo mudanças, o que reduz a fadiga e melhora a segurança. O computador muda de marcha com uma precisão impossível de replicar manualmente, otimizando o consumo em cada quilômetro. Em arranques em subida, a eletrônica gere o torque de maneira que elimina o risco de descair ou de queimar a embreagem. A manutenção também se simplifica. Sem embreagem para desgastar por parte do motorista, os intervalos de serviço alongam-se.
E a curva de aprendizagem para novos motoristas encurta drasticamente, algo vital num setor com escassez crônica de profissionais. As desvantagens? O custo inicial é um pouco maior, embora a diferença se tenha reduzido tanto que vários fabricantes já oferecem a automática como equipamento padrão. A complexidade eletrônica pode complicar as reparações em oficinas pouco equipadas. E alguns motoristas veteranos simplesmente sentem falta dessa sensação de controle total que a caixa manual dava. O futuro aponta para os veículos elétricos, que pela sua natureza não precisam de caixa de velocidades. O motor elétrico entrega torque máximo desde 0 rotações por minuto de forma instantânea. Embora os caminhões elétricos continuem a ser escassos nas estradas atuais pelas limitações de autonomia e carregamento de baterias, representam o horizonte inevitável para onde aponta a indústria. Para terminar, alguns dados que surpreendem até os profissionais do setor. O pneu de um caminhão carregado pode suportar até 4.500 kg de peso. A pressão de inflação correta é fundamental. Um pneu com apenas 20% menos de pressão pode aumentar o consumo de combustível em 2% e encurtar a sua vida útil para metade. O motor diesel foi patenteado por Rudolf Diesel em 1892. O seu inventor morreu em circunstâncias misteriosas em 1913, desaparecendo durante uma travessia de barco pelo Canal da Mancha. Nunca se encontrou seu corpo. Os caminhões de transporte de longa distância, nos EUA, percorrem em média mais de 160 mil quilômetros por ano. Para colocar em perspectiva, isso equivale a dar 4 voltas completas à circunferência da Terra. O travão motor, ou travão de compressão, conhecido como Jake Brake, pela marca Jacobs, que o popularizou, funciona convertendo o motor num compressor de ar para travar sem usar os travões de disco. É tão ruidoso que muitas cidades têm sinais específicos proibindo o seu uso em zonas residenciais. Na China operam alguns dos caminhões mais pesados do mundo, os chamados road trains ou comboios rodoviários, e que podem puxar 4 ou 5 reboques encadeados com pesos totais que superam as 300 toneladas. São literalmente comboios sem carris. E com isto, chegamos ao final deste percurso pelo universo oculto dos caminhões. Desvendamos o mistério dos eixos que voam. Compreendemos por que o diesel domina o mundo do transporte pesado. Vimos por que a Europa precisa de motores de 770 cavalos. Exploramos as decisões-chave por trás dos caminhões de distância longa e presenciamos como as transmissões automáticas redefiniram a profissão. Atrás de cada caminhão que ultrapassa na autoestrada, há décadas de engenharia, decisões econômicas, regulações e cultura que o moldaram até se tornar no que é. A próxima vez que vir um destes gigantes, já saberá exatamente o que está acontecendo debaixo do capô, sob o chassi e em cada eixo. Se este vídeo foi interessante para você, deixe o seu like e partilhe-o com alguém que seja apaixonado por caminhões e motores. E se quiser continuar aprendendo sobre o mundo do transporte, os motores e tudo o que move o mundo, subscreva o canal. Vemo-nos no próximo vídeo.